Olá, seja bem-vindo. Nesse vídeo veremos as políticas de pesquisa e extensão agropecuárias públicas. Esse conteúdo que veremos está baseado no livro de Carlos José Caetano Baixa, Economia e Política Agrícola no Brasil. A política de pesquisa e extensão agropecuária trata da atuação das esferas públicas, governo federal e estaduais, e até municipal, se for o caso, e da iniciativa privada. Essas políticas públicas de pesquisa e extensão agropecuária surgem de decisões da política fiscal. No final do período colonial e durante o período imperial, a pesquisa agronômica foi feita em nível federal, mas ela foi descontínua e bastante localizada em termos geográficos. Nas 3 primeiras metades do século XX, as instituições estaduais paulistas tiveram uma grande expressão. E a partir de 1970, essas pesquisas têm sido feitas principalmente pela Embrapa, em nível federal, e institutos estaduais e universidades, havendo uma maior abrangência nacional. A política de pesquisa agropecuária. O Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, em 1808, foi instalado logo após a transferência da corte portuguesa para o Brasil. No Jardim Botânico eram feitos experimentos de adaptação ao clima e ao solo local de espécies vegetais exóticas do Brasil. Essa foi a única atitude tomada pelo governo colonial quanto à pesquisa agronômica no Brasil. Em 1859 foi criado o Instituto Baiano de Agricultura, no Segundo Império. E em 1860 foram criadas instituições similares nas províncias do Rio de Janeiro, Pernambuco, Sergipe e Rio Grande do Sul. O Instituto Baiano de Agricultura tornou-se, em 1880, na Escola Agrícola da Bahia, hoje Universidade Federal da Bahia. Os institutos criados por Dom Pedro II, somente o baiano e o fluminense chegaram a funcionar efetivamente. Destaca-se também a criação do IAC, Instituto Agronômico de Campinas, da Exalc, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, em 1901, e o Instituto Biológico, em 1927, no estado de São Paulo, que dominaram a pesquisa agropecuária no Brasil até a década de 1930. Em 1972, por meio da Lei 5.851, o governo federal criou a Embrapa, de fato instituída em 1973. A Embrapa nasceu como empresa pública com direitos privados e vinculada ao Ministério da Agricultura, o que lhe permite obter recursos da União e fazer convênios com órgãos públicos e privados, visando captar recursos para financiar suas atividades, muito embora 90% do seu orçamento provinham de recursos da União em meados da década de 1990. A Embrapa é o órgão do governo federal a quem cabe promover e executar as tarefas de pesquisa agropecuária no Brasil, integrando os estados, instituições privadas e universidades envolvidas com a pesquisa agropecuária. Além da Embrapa, diversos estados também possuem centros de pesquisa agropecuária e também podemos citar universidades públicas, que executam pesquisas em ciências agrárias, como a Exalc, em Piracicaba, São Paulo, a UFLA, Universidade Federal de Lavras, em Lavras, Minas Gerais, e a UFV, Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. Nessa figura, nós temos algumas organizações estaduais de pesquisa agropecuária no Brasil em 2014. Por exemplo, temos a IPAGRE, em Santa Catarina, a FENAGRO, no Rio Grande do Sul, o INCAPé, no Espírito Santo, a Pesagro Rio, no Rio de Janeiro, dentre outros vários. Vemos em 1996 que a Embrapa contava com 38 centros de pesquisa, 2.093 pesquisadores e um orçamento de 526 milhões. Os institutos estaduais contavam com 19 centros, envolvendo 2.341 pesquisadores e um recurso, quando comparado com a Embrapa, inferior, menos 50% dos recursos da Embrapa, com 218 milhões. E, como citamos, temos as universidades públicas, que em 1996
contavam com 2.397 pesquisadores. Nessa figura de 2010, nós vemos a projeção das unidades da Embrapa em todo o território brasileiro, em que o quadrado preto é uma unidade ecorregional, o verde produtos e o vermelho temas básicos. Vemos que há Embrapas tanto no norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul, e que cada unidade ou centro de pesquisa se especializa naquelas culturas regionais e para aquelas culturas para o clima em que ela está instalado de forma mais adequada. Desempenho da pesquisa agropecuária. As avaliações disponíveis são que as pesquisas agropecuárias realizadas sob a iniciativa do Estado tiveram bons resultados no Brasil, contribuindo para a expansão da agropecuária. Um dos exemplos e casos de sucesso é a expansão da agropecuária, da soja, na região do Centro-Oeste, no Cerrado brasileiro, que sem o desenvolvimento tecnológico de variedades, de correções do solo, entre outros, não seria possível nós termos um desenvolvimento pujante do agronegócio no Centro-Oeste, como vemos hoje. No Brasil, a pesquisa empreendida pelo Estado contribuiu para a diversificação e extensão geográfica do cultivo, tanto de produtos de exportação quanto culturas alimentares para o mercado interno. E aí nós vemos que a pesquisa agropecuária é importante no sentido porque ele desenvolve novas variedades resistentes a doenças, variedades resistentes a variações climáticas, variedades que estão adequadas também aos pequenos produtores que demandam menos recursos e menos tratos culturais, além de tecnologias de produção também apropriadas para a grande produção, mas também para os pequenos produtores. No processo de modernização da agricultura, destacaram-se 3 políticas: o crédito subsidiado, que nós vimos em vídeos anteriores, e esse crédito subsidiado foi utilizado principalmente para compras de insumos modernos e o financiamento de capital. Assim, esse crédito foi utilizado tanto para a compra de fertilizantes, sementes melhoradas, máquinas, implementos agrícolas e outros equipamentos. Foi importante também, além do crédito, a extensão rural e a pesquisa agropecuária. A pesquisa agropecuária é importante no sentido de que desenvolve novas tecnologias, novos produtos agrícolas, novas variedades de plantas resistentes. A extensão rural, por sua vez, nós iremos ver adiante, realiza a ligação entre a pesquisa e o campo, levando essa pesquisa desenvolvida nos centros, como a Embrapa, para o produtor rural diretamente no campo, e o crédito permite que esses produtores adquiram essa tecnologia desenvolvida. As dificuldades orçamentárias da União e dos Estados fizeram que nas décadas de 1980 e 1990 e na primeira metade da década de 2000, houvesse uma restrição de recursos destinados à pesquisa agropecuária. Isso resultou em impactos negativos na continuidade e na expansão dessas pesquisas. Durante o período de redução de aportes públicos, as instituições de pesquisa agropecuária procuraram estabelecer convênios com a iniciativa privada e o exterior de modo a continuar suas atividades. Mas, como falado anteriormente, por exemplo, a Embrapa, na década de 90, o seu orçamento, 90% vinham do governo, vinham da União. Por esse gráfico, nós vemos a evolução do orçamento anual da Embrapa de 1975 a 2016. Nós vemos uma não estabilidade de recursos para a pesquisa agropecuária, considerando aqui a Embrapa. Isso prejudica a pesquisa porque muitos experimentos levam anos para gerar resultados reproduzíveis e que possam ser aplicados no campo. Como, por exemplo, podemos citar o desenvolvimento de uma variedade de maçã F2P111, desenvolvida pela Epagre, que tem sido desenvolvida por 20 anos, e a Epagre planeja lançar para o produtor nos próximos 2 anos. Então, essa descontinuidade pode interromper essas pesquisas, que demandam extensivo tempo e recursos, para que possam ser levadas até o campo e, de fato, chegarem ao mercado. Observamos, no período a partir de 2004, contudo, no caso da Embrapa, uma evolução no aporte de recursos.
Isso se deve à criação do Programa de Fortalecimento e Crescimento da Embrapa. Assim, vemos que em 2016 o orçamento da Embrapa foi 42% superior àquele de 1996. Nós temos também a política de extensão rural. O que é a extensão rural? É um conjunto de atividades direcionadas a transmitir aos agricultores os novos conhecimentos técnicos e comerciais a respeito de culturas e criação de animais. O extensionista é o indivíduo, então, que faz a ligação entre a pesquisa e o agricultor. Esse serviço de extensão pode ser público ou privado, bem como esse serviço pode ser gratuito ou pago pelo agricultor. O sistema de extensão rural no Brasil foi influenciado pela experiência norte-americana até a década de 1950. Uma das primeiras atividades de extensão rural no Brasil iniciou-se em Lavras, em 1908, e culminou com a criação, em 1919, da então Escola Agrícola de Lavras. Em 1926, foi inaugurada a Escola Superior de Agricultura e Veterinária em Viçosa, hoje UFV, seguindo os moldes de universidades norte-americanas vinculadas com a agropecuária. Em 1948, em Minas Gerais, foi criada a Associação de Crédito e Assistência Rural, ACAR, iniciando as atividades de crédito rural supervisionado no Brasil. O crédito era direcionado a pequenos produtores, que, auxiliados por profissionais de ciências agrárias, elaboravam propostas e aplicavam o crédito obtido na adoção de inovações tecnológicas. A criação do Sistema Nacional de Crédito Rural em 1965 levou a uma expansão e mudança nesse sistema de extensão rural, uma vez que o crédito rural deixou de ser supervisionado para ser orientado a culturas e produtos. E nesse novo formato de crédito rural, o produtor deve elaborar um projeto de aplicação do recurso para requerer esse crédito rural. Nesse novo sistema, o agente financeiro deve ter um profissional que verifique a aplicação de recursos. Houve uma grande expansão do serviço de extensão rural no Brasil, surgindo diversas empresas privadas. Então, a extensão rural não é apenas algo promovido pelo Estado, mas também existem diversas empresas privadas destinadas a prestar esse serviço. Essa extensão fornecida por empresas privadas possui um custo para o produtor. E além de empresas privadas, também a assistência técnica fornecida pelas cooperativas de produtores, mas que também possui um custo, seja direto ou indireto para o produtor, uma vez que é necessário que o produtor seja associado àquela cooperativa para receber assistência técnica, e a associação a uma cooperativa implica em alguns custos, mesmo que baixos, para os produtores. O serviço de extensão rural, então, muda sua orientação, passando a dar maior atenção ao produtor comercial, o qual era o maior beneficiário do crédito rural oficial, como vimos anteriormente no vídeo sobre crédito rural. As ACAR foram substituídas pelas EMATERs, Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural, as quais passaram a dedicar-se basicamente à questão da extensão rural, deixando de se preocupar com a busca de recursos para o crédito rural. Contudo, nós vemos que, a partir da década de 90, com as crises fiscais dos estados e o novo perfil da agropecuária brasileira, houve uma redução das atividades de extensão rural pública no Brasil, o que, por sua vez, prejudicou e prejudica o pequeno produtor não capitalizado. Não teria condições de contratar uma assistência, um serviço de extensão privado. Os gastos federais, por exemplo, com a promoção e extensão rural, passaram de 20% dos gastos da União em 1980 e 84 para 1,53 entre 2005 e 2006. Nós vemos, contudo, essa redução de gasto do governo federal levou a uma mudança de enfoque na política de extensão pública, que passa a aumentar os gastos da União para a extensão rural restritos ao segmento familiar. Dentro desse contexto, cita-se a recriação do Departamento de Assistência Técnica, da TER, em 2004, e a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, instituída por meio da Lei 12.188 de 2010.
Mas apesar dessa mudança de foco do governo para um pequeno produtor familiar, nós vemos que os gastos anuais médios em reais de 2016 reduziram-se ao longo de todo o período. E vemos também a redução da importância dos gastos com promoção e extensão rural no total de gastos da União com a agropecuária, que reduziu-se ao longo de todo o período, reduziu de 20% a aproximadamente 2% entre 2014 e 2016. Nesse vídeo, tivemos uma visão geral sobre as políticas de pesquisa e extensão agropecuária públicas. Vimos a importância da pesquisa e da extensão e como elas se interrelacionam para levar aquela tecnologia desenvolvida pelos centros de pesquisa para o agricultor no campo. Sem a extensão, esse elo fica comprometido. E sem a pesquisa também agropecuária, há também um comprometimento do desenvolvimento da agricultura, principalmente de técnicas voltadas para agricultores familiares de menor poder aquisitivo. Vimos também a importância da pesquisa agropecuária para o desenvolvimento da agropecuária brasileira, em que um dos casos importantes e citados é o desenvolvimento do agronegócio, da soja, do milho e várias outras culturas nas regiões de Cerrado, regiões hoje grandes produtoras de grãos, como Mato Grosso, por exemplo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like e até a próxima.